Olá, boa noite, a depender do horário que vocês estão assistindo, bom dia ou boa tarde. Eu me chamo Denis Batista, sou fonoaudiólogo, pessoa que gagueja e estou aqui hoje para moderar uma live que é a primeira de uma série de lives. Inclusive, abre a gagueira para várias ações no mês de outubro, que é um mês voltado para a atenção à gagueira. Na verdade, temos um dia em especial, que é o dia 22 de outubro, onde se comemora o Dia Internacional de Atenção à Gagueira. Hoje teremos duas convidadas especiais. Uma já está aqui, já vou te incluir. E a outra já está para entrar também. Estaremos conversando sobre as dúvidas recorrentes sobre a gagueira. Fique à vontade, eu estarei atento aqui ao chat em qualquer dúvida. Vamos lá, eu vou incluir a nossa primeira convidada que já mandou a solicitação. Oi, Dani! Oiê! Tudo bom? Tudo bom e você? Ai, que saudade! Ai, que Muita delícia, né? A saudade! gente só vai se encontrando aqui nas lives, né? No virtual. Nossa, por aqui estou bem também. Estou ansioso. Tem um tempo que eu não faço nenhuma live contigo. Na verdade, eu não sei se eu já fiz alguma live contigo, né? Acho que É, não. eu acho que você fez com as meninas, né? Mas Hum, sabe, tudo é parte da família, tá ótimo. sim, sim. Estamos em casa. Dani, eu te apresento ou você se apresenta? Pode me apresentar, por favor. Então, temos aqui a Daniela Zakiewski. Acertei? Acertou. Tá ótimo. Ela é fonoaudióloga. Eu a chamo carinhosamente de maninha. Em Salvador, as mães a gente chama dessa forma. E aí, a gente chama a Dani dessa forma porque a Abra iniciou por ela, né? O primeiro grupo de apoio da Abra Gagueira, há mais de 20 anos atrás, começou pela Dani. Então a gente tem um carinho muito especial por ela. Ela é fonoaudióloga, ela é especialista em fluência, tem uma experiência vasta com essa população que gagueja e ela está aqui hoje como profissional, como especialista, para tirar as dúvidas do povo e algumas dúvidas que a gente sempre recebe. Tem assuntos que são recorrentes. Temos também uma segunda. Dani, teve alguma coisa que eu esqueci? Ah, Peraí, tem sim. Além da Dani fazer parte da família Abra Gagueira, tem uma outra família que a gente adora, que é a família Oficina de Fluência. A Dani, junto com a Luciana Contesini, tem um projeto muito lindo que visa a formação de fonoaudiólogos, tanto para capacitá-los para o atendimento a pessoas que gaguejam, como formar professores e profissionais envolvidos na educação a como lidar com as pessoas que gaguejam. Se eu falar mais um pouquinho aqui, eu vou ser uma pessoa suspeita, porque eu também faço parte da oficina de influência e é um projeto que eu adoro, né? Mas, Dani, teve algo mais que eu esqueci? não, Davis, acho que você pegou o principal, né? Da minha parte profissional. Eu tenho a minha parte pessoal também, que tenho um marido que gagueja, duas filhas que gaguejam. Então, tive aí a oportunidade de viver esse lado da mãe, né? De crianças que gaguejam, hoje já adolescentes, mulheres que gaguejam. Então, muito bom estar aqui com você. Não vejo a hora da gente se encontrar presencialmente. Já vai ser o segundo encontro brasileiro, né, de pessoas que gaguejam da Abra Gagueira virtual. Mas eu também estou muito feliz porque isso possibilitou a gente conhecer muitas outras pessoas, como a Zulmira. Né, Zulmira? Que a Sim. gente só se conhece virtualmente. Zumira, seja bem-vinda à nossa live. Tudo bem? Tudo bem? Ai, que prazer estar aqui com vocês. Tão Zumira bom. também é uma querida, como a Dani citou, a gente não se conhece presencialmente, a gente só se conhece de uma forma remota. Zumira, você está em qual cidade? Eu estou na cidade de Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil. Que máximo, aqui temos três pessoas de estados diferentes. Eu estou em Salvador, na Bahia. A Zumira está Fortaleza, Ceará. Fortaleza, Ceará. A Dani
Daí, eu vou Santana para de capital Parnaíba, São Paulo. Santana de Parnaíba, São Paulo. Temos pessoas de diferentes regiões do Brasil e eu quero também apresentar a Zumira. Zumira, você me permite te apresentar? Com certeza, pode me apresentar. Pronto. Zumira, como ela já disse, ela é de Fortaleza. Ela é moderadora de grupo de apoio para pessoas que gaguejam da Abra Gagueira. Eu vou também pedir para que ela fale mais um pouquinho sobre as outras coisas que ela faz além da Abra. Zumira também é uma pessoa que gagueja e super engajada, muito simpática, entre várias outras pessoas que gaguejam. Além disso, eu vejo que ela participa de grupos de WhatsApp, modera discussões sobre o tema. Zumira, tem algo mais que você quer informar para o nosso público hoje? Bem, eu vou me apresentar, né? Eu sou casada, sou mãe, sou voluntária aqui na comunidade onde eu, né, resido. E eu faço assim de coração, com amor, com carinho, porque realmente eu gosto, né? E eu faço outras coisas, assim, além, né? Estou nesse meio social, contribuindo com o próximo, que é assim, que eu gosto muito, é uma delícia. Ai, que massa ter vocês duas aqui nessa live. E eu já vou começar com um assunto polêmico. Vou começar perguntando para a Zumira. Zumira, para você, de onde a gagueira surge? De onde a gagueira vem? Eu acredito, né? Porque até então eu não faço muita pesquisa. Cientificamente, eu não pesquiso quase que nada em relação à gagueira. Eu só gaguejo, né? E como eu sou gaguejo, eu não fui buscar, né? Eu fui buscar mais o tratamento e não a causa. Mas a causa é muito importante, né? Lógico, né? Para você tratar algo, você tem que saber de onde está, o que ele está fazendo, de onde partiu e para poder buscar solução. Só que eu comecei a dar pela metade, né? Eu fui buscar o tratamento, eu fui buscar a cura, né? Até então eu não sabia, eu sabia que né, eu fui buscar a cura e tal, iludida como se tivesse cura. Na verdade, não tem cura, né? E eu acredito que a gagueira, ela vem do cérebro, certo? Motora do cérebro. Eu digo que sem ser uma deficiência neurológica que atinge a partir da fala. Alguém travou. Acho que ele está voltando aqui, Zumira. Que mexe, né? Que atinge toda a parte emocional como um todo. Denis, continuando aqui, que eu já sei que a sua internet aí é isso. Acontece. A gente vê muitas vezes quando a gente parte da vivência pessoal, né, a pessoa que gagueja, ela traz realmente ou informações com relação à parte genética, hereditária, de que tem alguém na família que gagueja, então talvez por isso tenha essa gagueira também, como muitas vezes lembranças emocionais. Ah, ó, tá falando que travou. Vamos ver se travou todo mundo ou só travou o deles. Ó, o Luiz Fernando está aqui com a gente. Luiz, se você puder dizer se continua a live aqui mesmo com o Denis travado, a gente vai continuando. Boa noite. Ó, o Thiago, Luiz Fernando, nosso presidente. Ó lá, travou.
Então, alguém, se puder dar um feedback aí, se voltou a internet, para a gente continuar. Então, vamos continuando. Então, tá bom. Denis falou para a gente continuar, que agora voltou. Então, assim, o que, que a gente sabe hoje da causa, né? É muito evidente nas pesquisas científicas que a gente tem o fator hereditário, que a gente tem um gene, uma mutação genética que vai ser responsável pela gagueira. Mas quando a gente fala de uma mutação genética, Zumira, não é aquela coisa de, então você tem um gene e você vai gaguejar. Não, porque como você muito bem disse, né? É uma herança genética, mas ela é multifatorial. Então, tem vários fatores que podem desencadear a ação desse gene, né? Fatores emocionais, fatores ambientais, fatores linguísticos. Realmente, quanto mais a gente lê as pesquisas científicas, mais a gente vê a interação entre os fatores. Então, existe uma predisposição genética, por isso que a Zumira começou a gaguejar, por isso que o Denis começou a gaguejar, por isso que o Luiz começou a gaguejar. Né? Mas o que desencadeou a gagueira em cada um de vocês pode ser diferente. E a história de vocês vai trazendo essas diferenças. Quanto mais a gente trabalha na área da gagueira, mais a gente consegue ver o quanto é a variabilidade, né? E o que mais hoje se observa também é que, além da parte genética, além da interação de todos esses fatores da vida, até de personalidade, até de ambiente, também existem outros fatores que concorrem com a gagueira. Então, você pode ter, né? Hoje as pesquisas, elas estão olhando para a gagueira, na verdade, elas estão olhando para a pessoa que gagueja, né? Para como esse indivíduo, como no caso da Zumira, a gagueira iniciou e como ela vai impactando ao longo da vida. E aí eu acho que traz essa outra pergunta, né? Que é uma pergunta muito comum de toda a comunidade que gagueja, que não gagueja, e dos pais também, com relação à cura. Né? Então, a gagueira tem cura? Se a gente for considerar que tem essa mutação genética, né, a gente pode dizer, olha, a mutação genética vai continuar ao longo da sua vida. Então, mesmo as pessoas que tiveram uma gagueira na infância, que recuperaram essa gagueira em algum momento da vida, numa pandemia, numa situação de estresse, podem sentir aquilo novamente, né? Pode ser que aquilo apareça de uma forma mesmo que provisória. Então, quando a gente pensa na cura da gagueira, a gente também tem que considerar todos esses fatores. Eu não posso considerar a gagueira só como uma alteração na fala, na fluência. Ela impacta os aspectos emocionais, ela impacta os aspectos, né, sociais, escolares. Então, é importante realmente a gente ter essa visão ampla, né, Zumira? Faz sentido isso para você, assim? Com certeza. A gagueira na minha vida, ela impactou tudo, em todos os momentos, né? Não tem como dizer assim, não, só impactou numa certa área, na área, tipo, num relacionamento. Não foi. Só na área do trabalho, não foi. Foi só na área social, não foi. Foi em tudo, né? Em todas as áreas. Não tem como separar, né? Ela está sempre ali presente, tá sempre do meu lado. Não tem como fazer digamos que uma divisão, né? Uhum. Não, eu não quero a gagueira na área do meu trabalho. Não tem como escolher. Ela vai estar ali comigo. Ela vai estar ali comigo 24 horas, onde eu for, onde eu estiver. Qualquer momento ela vai estar. Não tem como eu escolher. Exatamente. E aí, né, Zumira, o aspecto emocional que gera muito essa dúvida também nas pessoas, né? Será que a gagueira, poxa, ela impacta tanto a vida? E se ela impacta tanto a vida, impacta tanto a nossa autopercepção, como a gente se vê, a relação com o outro, né? A ansiedade que a gente vai ter numa determinada situação, não querer gaguejar na frente do outro. Então, o aspecto emocional, ele está muito ligado com a questão da gagueira, né? E, de novo, a gente pode falar, ok, não existe uma pesquisa que vai dizer que a gagueira, ela tem uma causa
emocional, ela é causada por um trauma emocional, mas ela pode ter sido desencadeada por um evento emocional, e mesmo que ela não foi, ela vai impactar sim o aspecto emocional das pessoas, né? Por isso que quando a gente fala no tratamento ou na cura, a gente não vai olhar só para o aspecto da fluência, de ter um bloqueio ou uma repetição de som. Muitas vezes o aspecto da autoaceitação da gagueira, de você entender o problema, de você não se esconder, de você, né, aceitar aquilo como uma parte de você que você não precisa ter vergonha, isso é muito importante e vai sim ressoar na sua vida social, né? A partir do momento que você aceita, vai lá com a cabeça erguida e fala, eu tenho gagueira sim, esta é a minha condição de fala, né? E eu posso ser tudo que eu quiser. Então, acho que isso você vem mostrando muito para a gente, Zulmira, nos grupos de apoio. Acho que você podia falar um pouquinho também desse tratamento, né? Esse processo seu. Com certeza, mas assim, né, eu passei uma vida inteira escondendo a gagueira, fugindo da gagueira. Eu tinha vergonha que alguém descobrisse que eu era uma pessoa que gaguejava. Aí eu sempre, não, eu vou deixar, eu vou melhorar, ficar curada, aquela falsa esperança, né? Que nunca chega. Eu não sabia que ela não ia chegar. Mas eu fiquei com aquela falsa esperança. Não, eu só vou aparecer. Aí, quando eu ficar curada, falar bonito, bem na estética, bem definida, aquela voz bem perfeita, é que eu vou dizer para todo mundo que eu era uma pessoa que gaguejava. Pronto, agora tá tudo ok, tudo bonitinho, não tem mais problema. Só que para mim foi muito difícil, eu não conseguia, eu não ia conseguir. Mas aí, com o tempo, eu fui me auto-percebendo, auto-percepção, né? E ao pouco eu fui até que um dia eu cheguei que a cura não ia chegar. Não chega. Eu me escondi demais, aí eu digo, não, chega, a cota esgotou. Não tem mais cota de brincar de esconde-esconde, não tem como mais. Né? E até porque, assim, como eu tenho um filho, e eu não quero, né? Falar constantemente, sei lá, alguma coisa para melhorar, até para ele também ter esse eixo, né? De falar fluente, né? De não se levar essa parte emocional, né? De brincar de esconde-esconde, mas ter determinação na fala, na voz, né? E foi assim, chegou um momento que eu vou dizer, aí aquela 3, 2, 1, é agora. Não, agora não, depois. 3, 2, 1, agora não, depois, deixa passar. Na próxima vez eu me pronuncio. Na próxima vez eu me pronuncio. E era só me enrolando, eu mesmo. Eu me enrolei demais, eu passei uma vida inteira me enrolando, não adianta me enrolar. Sempre eu digo, quanto mais cedo a gente se jogar, contar que é uma pessoa que gagueja, melhor. Mas, se não der certo, mais antes cedo do que tarde, mais antes tarde do que nunca. Foi só agora que eu consegui dizer abertamente que eu sou uma pessoa que gagueja. E os grupos de apoio foi, assim, um eixo na minha vida, né? Eu comecei a seguir uma pessoa que ela gagueja, né? E eu comecei a fazer comentários, ela curtia as publicações dela, porque ninguém me conhecia, ninguém sabia que ela gaguejava, as pessoas que me conheciam, né? E eu acompanhava ela porque ninguém sabia que alguém estava me vendo, lógico. Eu tinha vergonha. E aí e assim foi, trocando experiência, né, conversando sobre gagueira, e de repente eu comecei a falar abertamente. Foi assim, um processo lento. Foi muito devagar, um processo muito lento. Mas, enfim, né? Foi assim, no momento certo. Tudo tem seu tempo também, né? Foi o momento certo, mas eu trabalhei muito para isso. Muito mesmo. Zulmira, Vocês me escutam? estamos escutando, Oi, sim, oi. deles. Vocês me escutam?
Uhum. Eu acho que meu app ele tá com algum problema de carregar vídeo e áudio, então eu vou ficar aqui. A- Tá bom. Apareço uma hora em vídeo, depois apareço em áudio. Eu achei muito interessante o que a Zulmira trouxe, principalmente do quanto foi importante ela quebrar com a visão de vida que ela tinha de que algum dia ela ia ter uma fala perfeita e gaguejando ou não, não existe essa pessoa que tem uma fala perfeita. Existe alguém que tem uma fala treinada para tal demanda, né? E ela também falou sobre os grupos de apoio, a gente vai conversar sobre eles. Mas, Dani, quando você falou sobre cura, me veio logo à mente sobre medicamentos. Deixa eu fazer uma pergunta para a Zulmira e depois eu passo para você. Tá bom. Zulmira, você toma algum remédio para fala, para gagueira? Não, eu nunca fiz uso de medicação para fala. Nunca fiz uso. Eu, né, já tive contato com fonoaudiólogos, né, e tanto fonoaudiólogos como psicólogos. Nenhum me orientaram a fazer uso de medicação, nem na parte da fala, né, para combater a gagueira, e nem na parte emocional, né, para aliviar, né, a parte da ansiedade, né, eu não fiz uso, nenhum, porque eles achavam que não precisava. Até porque eu tinha um momento que eu estava alegre, né? Aquela falsa alegria que esconde muito, né? A máscara, né? A gente acha que está alegre, mas na verdade não está alegre. E assim, eles me viam feliz, né? E eu simplesmente não busquei também esse lado da medicação, né? Para isso, eu tinha que pesquisar, tinha que ver se ia realmente fazer efeito, se ia ter algum efeito colateral outras coisas, né? E eu nunca fiz uso de medicação para combater a gagueira. Não cheguei a esse estágio. Uhum. Eu queria, antes de Dani? falar do Aí eu quero... medicamento. Oi, oi. Isso. Não, Então, eu aí eu queria, quero te fazer essa... Desculpa, eu acho que a minha fala está chegando um pouquinho atrasada, mas eu acho que você já tem uma noção do que eu iria te perguntar sobre. O que você sabe sobre medicamentos, né? vou falar assim, Denis. Queria só retomar essa fala que a Zulmira colocou, né? De o quanto a gente realmente muitas vezes busca, né, Zulmira, primeiro estar bem com a fala, para depois se sentir bem enquanto pessoa, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que muitas pessoas compartilham disso e ficam, às vezes, com essa expectativa mesmo. Eu só vou fazer aquilo quando a minha fala estiver boa, eu só vou fazer aquilo quando, né, eu for fluente. E isso vai tomando uma dimensão muito grande na vida. Você vai deixando de fazer muitas coisas, né? Então, eu acho que essa pergunta do Denis com relação ao medicamento, a gente tem duas visões, né? Assim, uma visão é a visão daquela pessoa que está ali, que tem, além da gagueira, às vezes, outras questões de saúde mental. Né? A gente precisa falar, nós estamos aí, acabamos o mês aí sobre suicídio. A gagueira tem um impacto importantíssimo na qualidade de vida das pessoas, né? Daí a importância do grupo de apoio, daí a importância de um atendimento especializado. A gente precisa olhar com seriedade para isso. Gagueira não tem graça, né? Como aqui o Thiago comentou, alguém você vai falar, você tem um problema e a pessoa acha que você está bêbado, ou a pessoa vai rir de você, isso tem um impacto gigantesco, né? Então a gente precisa sim falar desse impacto na qualidade de vida. E quando a gente vai sentindo quanto isso interfere, né, Denis, e vai juntando aí com o avanço da ciência, a gente vai sim olhando para essa questão do medicamento. Em que ponto o medicamento pode ajudar? Qual o medicamento pode ajudar? Né? Então, quando a gente está falando de comorbidades, quando a gente está falando de uma pessoa que tem uma gagueira e uma depressão, uma pessoa que tem uma gagueira e um TDAH, uma pessoa que tem uma gagueira e uma síndrome do pânico,
né? A gente precisa olhar para essas questões também. Quando a gente vai falar apenas da gagueira, né, ter esse olhar medicamentoso para a gagueira, hoje em dia tem se estudado alguns medicamentos específicos para a gagueira, que vão ter uma ação na dopamina, e aí a gente sabe, né, pelos estudos aí neurofisiológicos, que a dopamina tem uma ação importante no controle da fluência, da variabilidade também da fluência. Então, assim, eu acho que os medicamentos estão evoluindo, é um recurso, novamente, ele não cura, né, a gagueira, ele minimiza. Então, eu conheço algumas pessoas que experimentaram alguns medicamentos de forma ainda experimental, né, e sentiram como se a gagueira, assim, você sentisse a gagueira, mas ela não viesse com tanta força, né? Como você conseguisse ter um controle melhor. Então, eu acho, Denis, que é um futuro próximo, né? A gente tem aí os estudos, principalmente do Dr. Gerald Maguire. Não sei se você vai falar um pouquinho aí de quando a gente vai falar mais sobre isso, né? Mas eu acho que é uma coisa importante e que toda a comunidade aí que gagueja está esperando ansiosamente por essas questões, né? Ótimo, Dani. Eu acredito que é um assunto que realmente a gente precisa ter muito cuidado, né? Porque as pessoas têm uma ideia que o medicamento é uma pílula dos sonhos, né? Tomei essa pílula, pá, a gagueira sumiu e todos os meus problemas se resolvem. Então, tem sido feito muitos estudos científicos sérios para que seja possível o uso, e o uso desse medicamento ainda não está autorizado. Dani, Zumira, eu vou dar atenção para alguns comentários que estamos recebendo aqui, e eu vou querer que vocês comentem sobre isso. O Tiago Poeta, ele está comentando uma situação que ele foi reabastecer em um posto e ele gaguejou e as pessoas confundiram ele com um bêbado. Pensou que ele estava alcoolizado, né? Ele também citou que só na família dele ele tem 11 primos que também gaguejam. Isso é um dado interessantíssimo, porque tem muitas pessoas que insistem em dizer que a gagueira não está relacionada à genética. E esse exemplo que o Thiago trouxe é um exemplo bem comum de que a gagueira tem um histórico familiar. Quando a gente fala sobre histórico familiar, a gente fala sobre genética, não é? Sim, Denis, essa questão da genética, né, retomando isso, muitas vezes você pode, como eu falei que essa questão da herança, né, genética, ela não é necessariamente que você vai expressar o gene. Então, você pode sim carregar esse gene e por uma questão da sua configuração enquanto ser humano, né, e ambiente, e aquilo, enfim, ela não manifestar. Então, o fato de muitas vezes você não ter ninguém, né, na sua família que tenha expressado a gagueira, não necessariamente quer dizer que você não tem o gene da gagueira. Então, isso as pesquisas mais recentes de genética já comprovaram. Então, sempre que uma pessoa gagueja, ela tem uma mutação genética. A gente ainda não sabe, são várias possibilidades, são vários genes envolvidos, mas isso é uma questão aquela gagueira mais caricata, aquele bloqueio ou aquela repetição de palavra. E quando você tem, às vezes, uma outra situação, né, um outro tipo de disfluência, você, enfim, fica ali numa situação constrangedora, né? A sociedade não está preparada para ouvir a pessoa que gagueja. E comentei isso com o Thiago, que tive a oportunidade de conversar com ele essa semana. Com certeza essa situação, né, diz mais sobre o frentista e o desconhecimento do frentista do que sobre, né, a sua experiência, né? Então, seja bem-vindo, Thiago. Essa semana é uma semana importante para você, que você conheceu a Abra, conheceu os grupos. Então, a gente está muito feliz aí com a sua chegada. Mais um para a nossa turma, né, Zumira? Exatamente, mais uma para nossa família. Uma outra... Só falando, Oi, Zumira. só falando
Só falando um pouco aí sobre a história do Tiago, né? Sobre lá o frentista confundir ele como se ele estivesse bêbado, né? É assim, a gagueira é uma causa de inclusão. Só que ela não é inclusiva, né? Quer dizer, tem tudo para fazer parte da inclusão social, de conhecimento da comunidade, da população. Só que ela precisa ser inclusa. E até agora ela não foi inclusa, né? Ela é algo de inclusão. Só que ela ainda não foi inclusa. Precisa ainda tomar parte, todo mundo ficar sabendo o que é realmente o que é gaguejar e suas sequelas. Porque gagueira não é só gaguejar, parte física, né? Como a Daniela frisou muito bem. Tem toda uma história emocional por trás. A gagueira é a pontinha do iceberg, né? Assim, só uma pontinha, tem toda uma coisa, um sentimento por trás que abala tudo. Todas as estruturas, ela é abalada. Então, gaguejar não é só gaguejar a parte física, né? Com torcer os lábios, os olhos. Não é só isso, é muito mais. E o frentista precisa saber disso. O frentista, o chefe, todo mundo precisa saber disso. Só as pessoas que gaguejam sabem e os fonoaudiólogos especializados sabem. Nem os psicólogos sabem dessa história, não sabem. Então, essas pessoas, eles é como se estivesse falando de um graveto plantado no deserto, porque não vai florir nada, não vai frutificar nada. Precisa levar, a sociedade precisa saber realmente o que é gagueira. Zumira, você sabe que, olha, desde 98, né, que foi institucionalizado o Dia Internacional de Atenção à Gagueira. E no mundo inteiro eles fazem ações, né, para a conscientização da sociedade. Esse não é um problema só do Brasil, né? O bullying, a falta de informação, as pessoas acharem que quem gagueja está inseguro, não sabe o que fala, não está respirando direito, não está, enfim, seguro daquilo que está falando, né? E o que eu entendo, assim, o que eu vivencio muito na minha prática clínica e pela experiência que eu tenho junto à Abra Gagueira, junto à Oficina de Fluência, quem vai, assim, os principais atores desse processo de transformação são os 10 milhões de pessoas são as 10 milhões de pessoas que gaguejam, né? Então, assim, a gente esperar que o Estado vá fazer, a gente esperar que a informação chegue... Nossa, quantas vezes eu estou ali do lado de alguém e falo sobre gagueira e explico, né? Cada pessoa que a gente pode impactar, a gente vai impactando e a pessoa vira para mim e fala, nossa, mas vocês deviam fazer uma campanha sobre isso, né? Aí eu falo, ai, meu Deus, quantas horas que a gente trabalha voluntariamente para levar isso. Isso não chega, né? Agora, olha só que transformador. Você, Zumira, Fortaleza, Ceará, né? Você que gagueja, está inserido em uma comunidade. Você está fazendo este processo de conscientização na sua comunidade. Então, você não é mais um graveto no deserto. Você está um graveto no meio de um jardim. Você vai ser uma árvore linda que vai fazer sombra e vai florir essa comunidade inteira, né? Então, é um chamado mesmo, é um processo. Né? Como você bem pontuou, estamos num processo. Eu acho que todas as pessoas que gaguejam estão num processo, estão convidadas a entrar até mais de cabeça ainda nesse processo. A gagueira, ela pode ser uma questão de fala, mas ela não te limita. Você tem voz, você pode ser transformador na sua sociedade. O impacto que tem eu ir falar numa escola sobre gagueira é muito menor do que você, Zumira, ir falar na escola, do que as minhas filhas quando foram falar na escola sobre o que é gagueira. Isso é transformador, né? Então, que vocês tenham aí cada vez mais essa força, né, Zumira? Que você continue nos inspirando aí. O Denis tinha levantado a mãozinha aqui, Denis. Daniela, mas é impressionante. Quando eu chego numa escola, quando eu chego na escola, pronto. Ontem eu fui numa escolinha, né? Aí conversando, aí, olha, eu sou uma pessoa que gagueja, falando pro diretor, eu sou uma pessoa que gagueja. Ele olhou assim, nossa, nem parece. Olha, gente, eu fico assim, olha, nem parece, você tá falando direitinho.
Meu Deus, como é que pode? Ai, quer dizer, eu só sou uma formiguinha, sabe? Uma gotinha no meio do oceano. Eu fico, é muito difícil, é muito complicado plantar um graveto, viu? Mas já tá florindo, eu já vi flor aí nesse graveto. Eu achei essa fala da Dani maravilhosa. Eu não tinha esse insight antes. Se o meu vídeo estiver travando, alguém coloca aí nos comentários, que eu deixo só os áudios. Mas eu não tinha esse insight antes de que nós, pessoas que gaguejam, nós precisamos nos posicionar. Eu estou em um projeto com a Dani sabe, a gente ainda não pode oficializar isso, mas eu precisei estudar mais por que a pessoa que Travou, Dê. gagueja... Deixa eu tirar o vídeo. Deixa eu tirar o vídeo. Travou. Me escutam? Pronto. Sim. Estão me ouvindo? Tá. A gente precisava Sim. entender por que a pessoa que gagueja ela é tão vulnerável a tudo isso. Por que ela é o ator principal de tudo quando se fala sobre gagueira, né? Quando a gente pergunta, por que não existe políticas públicas para as pessoas que gaguejam? A resposta que a gente escuta é porque ninguém sabe quantas pessoas que gaguejam no Brasil, porque não existe uma demanda popular. Então a pessoa que gagueja que tem que correr atrás, né? E por que existe esse desrespeito em massa nas mídias sociais, até nas artes cênicas? Porque as pessoas que gaguejam, elas não se posicionam contra isso. Eu sempre digo, essa é uma fala minha recorrente, fonoaudiólogo estuda, se forma, qualifica, trata, né? Mas a pessoa que gagueja, ela precisa compartilhar a sua vida. E eu sei que esse processo de contar sobre a sua gagueira, contar sobre a sua dificuldade, eu sei que ele é muito particular. Para alguns pode ser mais rápido, para outros pode ser mais longo. Mas a dica que eu dou tem uma galera que está na linha de frente. Exemplo, eu vi a Júlia aqui, eu acho ela sensacional, ela faz vários vídeos sobre. Eu me reuni com a Zulmira, com a Júlia, com a Sabrina para fazer um vídeo resposta contra influencers que dizem que gaguejam e tal. O que eu quero te dizer com isso vai ter uma turma na linha de frente, e se você não consegue fazer parte dessa turma da linha de frente, engaje, segure a corda atrás. De que forma? Curta, compartilhe, comente, leve para pessoas que esse conteúdo possa mudar a vida dessas pessoas. Na verdade, eu vou ser até mais específico. A gente estima que milhões de pessoas gaguejam no Brasil. A Abra Gagueira, que é a única instituição brasileira, que é a única associação brasileira em prol das pessoas que gaguejam, ela tem 5 mil seguidores, né? Claro que a gente entende que talvez nem todo mundo tenha acesso à informação sobre ela, né? Mas cadê as pessoas que gaguejam para engajar a nossa causa? E não é uma causa minha, não é uma causa da Dani, não é uma causa da Zulmira, é uma causa nossa. Então, eu realmente concordo que a pessoa que gagueja, ela precisa se posicionar, mas eu me coloco nessa fala num lugar de muito cuidado. Se você consegue se posicionar na linha de frente, maravilha. Mas se você não consegue dar suporte a quem está na linha de frente, a Zulmira sabe, pode até comentar sobre isso, mas é que às vezes é cansativo, parece um trabalho de formiguinha, né? Mas eu acredito que somos formiguinhas mesmo. E as formigas, elas trabalham no verão para que no inverno elas colham todo o processo do trabalho dela, né? Zulmira, você quer comentar algo sobre? Sobre o nosso vídeo, né? O vídeo que nós fizemos, né, e tal. Isso,
foi assim, eu participei do vídeo, né? E eu dei como é que diz, todo apoio, né? O pontapé inicial, a Júlia, o Denis, a Larissa, a Vani, o Henrique, Denis, quer dizer, nós nos unimos e teve outras pessoas também que deram apoio, só que não apareceram, mas deram apoio, né? E a gente precisa de mais apoio, como o Denis falou, né? Nós que estamos assim na linha de frente, precisamos ser, né? Ser apoiado por mais pessoas, né? Por ter mais alicerce, ter mais base de apoio. E esse vídeo ele é muito importante para nós, né? Porque existe como o Denis falou, existe uma galera, né? Que não sei se são pessoas que gaguejam, mas eles estão assim forçadamente, usando da gagueira como se fosse assim, como se fosse brincadeira, humor, piada, né, chacota, enquanto existem milhares de pessoas, mais de 10 milhões de pessoas sofrendo, né, no anonimato, talvez até levando suicídio, porque desenvolve uma depressão, gagueira não mata, mas o bullying, a depressão, a chacota, enfim, desenvolve todo um isolamento e todo mundo sabe qual é o fim. Então, essas pessoas aí, esse grupo de pessoas, né, que são 4, 5 pessoas, né, que estão forçando a gagueira, gaguejando voluntariamente, que eu não sei se eles são pessoas que gaguejam de fato, estão fazendo isso. E a gente precisa realmente não educar eles, mas a gente precisa mostrar para a sociedade que existe, além de gaguejar, existem outras causas que ficam no próximo, né? São sequelas que podem levar ao suicídio. O dinheiro é muito bom, a fama é muito boa, mas existe algo maior, que é a vida. E nós estamos aqui a favor da vida. E a gente precisa combater isso, a gente precisa levar para a sociedade, né? Não é educar, mas orientar a sociedade, conscientizar a sociedade. Hoje é o último dia do Setembro Amarelo, mas o amarelo continua, são os 12 meses, né? O Setembro Amarelo não é só finaliza no setembro, só o mês amarelo, não. Setembro são os 12 meses, continua, a gagueira vai continuar 24 horas, os efeitos dela vai continuar 24 horas. Tem muitos profissionais que precisa, que utiliza a sua voz, a sua fala, para salvar pessoas. E a gente precisa realmente conscientizar a população através disso. Ter políticas públicas que nos ajudem, os 10 milhões ou mais de 10 milhões, né? Porque muitas pessoas têm vergonha de dizer que a pessoa que gagueja, com certeza tem mais, porque não existem dados, né? Dados certos, estatística certo, pesquisa certo, de número certo da quantidade. É só uma coisa por cima. Eu acredito que são muito mais de 10 milhões de pessoas que gaguejam. Ô Dani, eu vou Oi. aproveitar essa fala da Zumira. Zumira comentou muito sobre suicídio. E eu recebi uma pergunta aqui de um rapaz, se eu não me engano foi o Alexandre Vitor 3, perguntando se a gagueira ela pode levar a um quadro de depressão. Pode sim, com certeza, né? Eu acho que tem... Tô vendo aqui também essa discussão, né? Se o fono ajuda, se o fonoaudiólogo não ajuda. Eu vi também. E eu acho, né, que é isso. A gente tem que olhar novamente para a gagueira, para tudo aquilo que envolve a gagueira e para a pessoa que gagueja. Então, assim, aquela pessoa que gagueja, muitas vezes ela vai precisar de um fonoaudiólogo, muitas vezes ela vai precisar de um psicólogo, muitas vezes ela vai precisar de um psiquiatra, né? Porque além da gagueira poder levar à depressão, nós também estamos falando de concorrência. Eu posso ter uma gagueira e uma depressão. Não necessariamente a gagueira causa a depressão. Às vezes sim, na maioria das vezes elas estão muito correlacionadas. Mas outras vezes não, outras vezes você pode ter os dois quadros associados, né? E eu acho muito importante, né, pensando nesse empoderamento das pessoas que gaguejam, pensando nesse processo de aceitação, realmente a gente fortalecer, Denis, não só a conscientização da sociedade,
mas fortalecer o conhecimento das pessoas que gaguejam. Elas têm que saber o que é gagueira. Elas têm que saber das últimas pesquisas do que é gagueira, para que elas possam chegar num profissional e elas avaliarem se aquele profissional está apto ou não a tratar essa gagueira. Então, a gente teve aí um movimento do Conselho Federal de Fonoaudiologia para estabelecer o fonoaudiólogo especialista em fluência. Por quê? Porque nos cursos de graduação não havia carga, em muitos cursos, né? Em alguns a gente tem uma carga maravilhosa, carga horária na área das desordens da fluência, mas tem muitos cursos de fonoaudiologia que não tem. Então, para atender uma pessoa que gagueja, você precisa ter conhecimento. Você precisa ser um especialista em fluência, você precisa estar fazendo a sua formação para ser um especialista em fluência. Da mesma forma, e isso é muito importante, que um psicólogo ou um psiquiatra que vai atender uma pessoa que gagueja, ele pode, um dos mitos, achando que essa gagueira tem uma origem, né, que muitas vezes não está, comprovadamente não está. Quem vai fazer essa triagem do profissional? A própria pessoa que gagueja tem que ter esse conhecimento, tem que ter essa responsabilidade, né? Muitas vezes a gente encontra a pessoa, ela sabe, ela vai no serviço público e ela não encontra um profissional especialista. Nós fizemos uma pesquisa na Abra Gagueira por volta de 2016, 2017, na época dessa discussão junto com o Conselho. A Abra Gagueira fez uma pesquisa para levantar o impacto na qualidade de vida de um tratamento feito por um profissional não especializado. E não é que a pessoa vai no profissional não especializado e ela simplesmente não melhora. Ela vai no profissional não especializado e a qualidade de vida dela piora. Ela sai pior, ela sai descrente, ela sai sem esperança. Então, isso é muito complicado. Débora, eu acho que não existe essa especialidade dentro da psicologia, né? Mas aí o conhecimento está aí, os cursos estão aí, e a pessoa que vai se propor a atender uma pessoa que tem o diagnóstico de gagueira, ela tem que saber do que ela está fazendo, né? Então, acho que aí é muito importante a gente ter esse olhar, ter essa responsabilidade, e a pessoa que gagueja ir buscando esse conhecimento, né? A gente não está falando que vocês têm que ser especialistas, que vocês têm que, né, ficar lendo papers científicos, aí não é isso. Mas é importante. Isso pode salvar a sua vida, né? Literalmente, porque você vai num profissional e ele não sabe tratar a gagueira, ele trata de uma forma errada, você está perdendo o seu tempo e a sua esperança junto também. Dani, que fala linda. Acredita que eu ia te perguntar sobre quais profissionais que você acha importante para a atuação com pessoas que gaguejam, porque eu vejo que há uma... Oi? Não, você falou, eu tinha falado do psiquiatra, a gente tem o neuro também, que muitas vezes pode ser um profissional aí de apoio, né? Para a gente, às vezes, para fazer um diagnóstico diferencial, principalmente, às vezes, numa gagueira adquirida posteriormente, né? Porque a gente tem aí a gagueira do desenvolvimento, que é essa gagueira que inicia dos 2 aos 5 anos, nessa fase do desenvolvimento, e a gagueira do desenvolvimento, ela pode ter uma remissão espontânea e desaparecer, como muitas crianças, 80% das crianças que vão ter essa gagueira desaparece, mas 20% vai ter a gagueira do desenvolvimento persistente e vai persistir ao longo da vida. Mas nós temos também alguns quadros de gagueira adquirida. Então, na pandemia, por exemplo, nós tivemos casos de gagueira pós-Covid, como uma sequela neurológica. Então, no adulto, se um adulto começa a gaguejar, ele precisa procurar um neurologista, tá? Porque provavelmente deve ter uma causa neurogênica aí que está desencadeando essa gagueira na idade adulta. Eu vi alguns comentários aqui agitando a nossa live. Acredito que alguém comentou sobre que fono não serve para nada, fono só quer tirar dinheiro das pessoas que gaguejam. Eu abri o vídeo para que, assim, eu sou fonoaudiólogo, a Dani também, né? Se a gente só quisesse tirar dinheiro das pessoas que gaguejam, não sei se daria muito certo.
Mas, Dani, ó, a gente precisa ainda falar sobre os grupos de apoio, o DIAG, estamos chegando aos nossos minutos finais, mas eu abri essa pergunta aqui, ainda tem uma pergunta de uma colega, vou tirar o vídeo para não ficar pesado, mas eu gostaria de começar a responder esse comentário sobre da atuação do fono, né? Primeiramente, no Brasil, quando a gente se forma em fonoaudiologia, na própria graduação, a gagueira não é a demanda que mais enche os olhos dos estudantes de fono, ou seja, não é rentável. Por mais que tenha milhões de pessoas que gaguejam no Brasil, poucas pessoas que gaguejam no Brasil procuram fono, né? E aí já cai por terra essa ideia de que fonoaudiólogo só quer tirar o dinheiro das pessoas que gaguejam. Para o fonoaudiólogo atuar com a pessoa que gagueja, apenas a formação da graduação ela não é suficiente. Precisamos investir em formação continuada. Formação continuada no Brasil é um valor justo, mas é um valor considerável, né? A gente não consegue fazer um curso com uma pessoa qualificada que não seja entre uns R$ 500 até 5.000, né? Então, a gente investe em muitos cursos para que a gente consiga atender a pessoa que gagueja. Então, quando se fala em diferenciar o fonoaudiólogo que é especialista em influência daquele que não é, é porque o especialista em influência, ele tem mais tempo de dedicação para o assunto. E aí, se você se deparou com um fono, com uma fonoaudióloga que não supriu a sua expectativa, primeiro a gente precisa entender qual era a sua expectativa com esse tratamento. Fono trabalha com comunicação, fala, fluência. A gagueira, ela pode trazer, não por causa, mas ela pode trazer outras questões que a gente precisa de uma equipe multi, que a Dani citou muito bem. E aí, se não deu certo com aquele fono, com aquela fono, que tal procurar um outro, né? Que tal, antes de firmar uma parceria com esse fono, conhecer se ele tem experiência com a demanda, quais são as certificações deles, né? Eu acredito que nós temos o mal, nós, pessoas que gaguejam, aí agora eu já não falo mais como fono, agora eu falo com pessoa que gagueja, né? Nós temos um mal muito grande, que nós queremos eliminar a gagueira da nossa vida para sempre. Queremos uma fórmula mágica. E essa fórmula mágica, ela não existe. E quem vende isso e quem promove isso são pessoas de índole duvidosas, tá? Dani, você quer completar algo? Não, eu acho que você falou muito bem, Denis. Eu acho que é isso mesmo. De novo, né? A gente tem que empoderar as pessoas que gaguejam para que elas saibam quais são os recursos disponíveis que ela tem em termos de terapia, quais são os direitos que ela tem no ambiente escolar, no ambiente de trabalho, na sociedade. Então, acho que, nesse sentido, a Abra Gagueira tem proporcionado e vai, durante esse mês inteiro, proporcionar muita informação, né? Então, todo mundo que está aqui, eu acho que esse é só o comecinho de um grande mês, né, Denis, com muita coisa boa. Então, assim, fica aqui, né, o nosso convite de participem, se empoderem de conhecimento, né, e espalhem esse conhecimento por aí também, né, Zumira? Com certeza. Só voltando um pouquinho aí do que a fala do fono, né? Só para dizer que o fonoaudiólogo foi muito importante na minha vida, apesar do que quando eu fiz fono, não tinha especialidade. A especialidade foi feita só agora, a partir de 2017, né? Quer dizer, eu já vi bem antes. Então, foi o fono que me ajudou a me educar, a educar a minha fala. Tem toda uma dieta. Se não fosse o fono, eu acho que eu já estava sem voz. Porque eu tinha uma voz rouca, ele me indicou direito, ela me indicou, era a mulher, ela me indicou direitinho a dieta, a alimentação, todo um processo, toda uma estética da fala, até porque eu passei muito tempo trabalhando com o
com o público, né? Eu utilizava muito a minha fala, a ferramenta era assim, o principal, a minha fala era uma ferramenta principal para a comunicação. Então, eu tive todo esse processo, essa dieta, essa estética da fala, foi um profissional da fala que me ajudou a manter a minha fala até agora, né? A ter esse equilíbrio, a hidratar. Tem toda uma coisa por trás mesmo, uma ajuda mesmo. E tanto ela tratava o lado da gagueira, que ela não era especialista, mas ela fazia de tudo para me ajudar, pesquisava tudo, e tratava também a parte da dieta, que é muito importante mesmo. Eu até agora eu tenho a minha fala, né? Minha fala ainda é um pouco rouca, mas eu estou assim em fase moderadamente para falar até os últimos dias da minha vida. Isso é muito importante. Muito bom, Zulmira. Eu vou ler um relato aqui que eu achei incrível e vai servir de inspiração para muitas pessoas que gaguejam. Primeiramente, que eu vou dizer aqui, pessoas que gaguejam, se vocês convivem com pessoas negativas que te coloquem para baixo, reveja se vale a pena continuar com essas pessoas à sua volta, tá? Mas eu vi um comentário aqui incrível da Viviane. Ai, Viviane, será que eu vou achar seu comentário? Viviane Gandra 1. Ela disse que gagueja desde criança. Ela já fez graduação, mestrado, doutorado na área de formação. E isso foi possível devido ao tratamento com quem? Que ela fez com fonoaudióloga e psicóloga. Viviane, a vontade de continuar lutando todos os dias. Eu vou aproveitar que a Zulmira comentou agora e vou perguntar para ela, Zulmira, as pessoas querem saber como é que elas participam de um grupo de apoio. Como é que elas participam do grupo de apoio? Pronto, seguindo a Abra Gagueira, né? Seguindo a Abra Gagueira, lá tem todos os grupos de apoio relacionados lá, todos tem os moderadores, né? Todos. E você vai entrar em contato, tem a agenda lá dizendo o dia da reunião, o dia do grupo de apoio, vai entrar em contato com o moderador daquele município, daquela cidade, daquela região, e pedir falar que quer participar da reunião daquele determinado grupo de apoio. Muito E bom. é interessante que as pessoas que gaguejam, que participem dos grupos de apoio, é muito importante, né? Porque o grupo de apoio é um eixo, foi um eixo, né? É uma base, é uma família. A família, o que é a família? A família é aquela base que te prepara para te jogar socialmente. Os grupos de apoio é exatamente isso, vai nos preparar, né? Vai do que é o eixo para nos levar socialmente, né? A troca de experiência é muito importante para as pessoas que gaguejam. A gente vai se educando ali, né? Vai se harmonizando, a troca de experiência, o conhecimento, vai se espelhando, né? Uns dando as mãos. E assim a gente vai se autoconhecendo, se harmonizando consigo mesmo. Às vezes a pessoa pergunta, mas o que é o autoconhecimento? Né? O que é se aceitar? Exatamente, lá no grupo de apoio a gente conversa tudo sobre isso. É muito interessante, é muito importante. Muito bom, Zulmira. Lembrando que as reuniões elas estão acontecendo de forma remota. Então, existem reuniões em todas as regiões do Brasil, Nordeste, Sudeste, Sul, Norte. Não lembro se no Centro-Oeste, mas estamos chegando lá também. Então, é só você verificar a nossa agenda e participar de alguma reunião no dia que você esteja disponível para, né? Dani, eu vou voltar para você agora. Temos uma pergunta aqui. Você consegue respondê-la? Qual? Essa daqui que você me mandou?
Isso, correto. Não consigo. Andréa Salvoni perguntou, né, se a gagueira pode estar relacionada à síndrome de Prader-Willis. Andréa, eu acho que a gente até está pertinho aqui na mesma cidade. Não, nunca tive um caso desse, não conheço profundamente essa síndrome, mas teria o maior prazer de estudar com você junto e a gente olhar aí para quais são as implicações, né, dessa síndrome para a gente poder olhar junto. Então, pode me procurar aqui no privado que a gente vê. Não sei, mas a gente procura junto. Você sabe, Denis? Já teve alguma experiência com algum caso assim? Não conheço essa síndrome também, A gente mas tem estou à disposição. várias assim, concorrências dentro de síndromes, né? Então, essa eu não conheço, mas existem outras que talvez a gente possa olhar junto e chegar em algum raciocínio clínico junto aí. Denis, eu vi algumas colocações sobre a questão de meditação, né? Posso comentar aqui um pouquinho? Cadê o Denis? Oi. Eu tô aqui. Eu não sei como é que eu não sei Dani, como é que a gente tá, eu não sei como é que a gente tá de tempo, né? a gente já está terminando, mas se eu acho que você pode terminar com esse assunto, a gente passa para o Diag. Tá, e tem também uma questão aqui eu acho que é do Tiago, se zombar de uma pessoa que gagueja é crime, né? Eu acho que qualquer forma de discriminação é crime, né? Então, na minha visão, sim, eu acho que é. Agora, eu não sou advogada, talvez o Luiz Fernando, que é o presidente da Abra Gagueira, possa depois mandar algum comentário com relação a isso, postar nos comentários, tá, Tiago? Vou passar para ele dar uma visão aí um pouco mais do direito, né? De se pode ser encarado e se for encarado, qual é o percurso aí que a gente tem que fazer. Com relação a essa questão do tratamento ou da meditação ou do budismo, né? Ou mesmo como a Zulmira falou, poxa, eu estava lá, fui trabalhar minha voz e melhorei a gagueira, ou fui trabalhar um aspecto emocional e melhorei a gagueira. A gente sabe que não vai curar, né? Trabalhar a voz não vai curar a gagueira, mas ela vai auxiliar. Então, tudo está correlacionado e cada pessoa vai ter um aspecto importante. A gente não tem pesquisas assim que digam que a meditação cura ou que a meditação vá, enfim, eliminar a gagueira, né? Mas o processo de meditação, de atenção plena, do mindfulness, ele vai colaborar para vários aspectos que são importantes, né, no processo terapêutico da gagueira. Então, a meditação, ela traz uma maior autopercepção do corpo. A meditação, ela traz muitas vezes uma separação da pessoa daqueles pensamentos automáticos, aqueles pensamentos negativos que ocorrem o tempo inteiro, às vezes, na vida e te limita a tomar uma atitude, te limita a falar numa determinada situação, né? Então, acho que sim, a meditação também é um apoio aí para o processo terapêutico nesse sentido, né? Que ele aumenta muito as suas possibilidades aí de autorregulação, de percepção, de relaxamento. Então, pode ser, sim, um instrumento bem, bem interessante também. Muito obrigado, Dani. Agora vamos falar sobre o nosso Diag. Vamos falar sobre esse mês importantíssimo. Claro que a gente precisa de ações durante o ano inteiro. Mas como tem o Dia Internacional de Atenção à Gagueira, é um período onde a gente chama a atenção da sociedade para a gagueira, para uma dificuldade de fala que atinge do mundo, né? Então, o meu vídeo aqui para não travar. Dani, o que é que você sabe do Diag até agora? Quais são os spoilers que você tem? Eu sei tudo. Posso contar tudo? Tudo não, tudo não. Manhã Conta sabe de só tudo, um ai. pouquinho. Verdade, ela tem uma Eu sei bola que vai de ter um monte cristal de em casa. live. Eu sei que vai ter muitas lives maravilhosas. E eu sei que a gente vai ter um encontro brasileiro de pessoas que gaguejam com uma programação internacional incrível e gratuita. Imperdível. A prova de que é algo tão bom e que merece ser compartilhado com todos é que é uma programação incrível e gratuita.
Zumira, o que é que você sabe do DIAG das ações de outubro? Solta alguns spoilers aí. O que eu estou sabendo, né? Até porque tá, assim, o que eu sei mesmo, tô assim, atrás também de saber, né? Estou desejando saber, porque eu só sei que no dia 22 de outubro é o Dia Internacional de Atenção à Gagueira, 22 de outubro, né? E dia 23 vai haver o nosso congresso que gaguejam. E vai ter vários convidados, vai ser um dia todinho, vai ser de forma remota, né? Olha aí, coisa boa, né? Vai ser de forma remota e todos estão convidados para esse momento, né? Vai ter durante o mês, vai ter vários eventos, palestras, lives, né? Bate-papo, roda de conversa, né? Para todo mundo, né? Todas as pessoas que gaguejam e também todas familiares de pessoas que também que gaguejam. Então, todos estão convidados. É bom porque é forma remota, todos podem participar, né? A agenda aí, dia 23 de outubro, é o dia do nosso congresso, né? Do nosso encontro online para as pessoas que gaguejam. Todo o Brasil, do mundo inteiro, né? Pode participar. Todo mundo, de qualquer canto do mundo pode participar, Olha, pessoas que gaguejam. acabou de entrar uma colega aqui, a Fátima, que é do Peru. Então, Fátima, convide as nossas colegas peruanas para participar também. Vai ser incrível. Você não imagina quando você... Nossa Senhora, quando você souber quem vem, vai lotar a sala. Não vai ter... Quantas pessoas cabem na sala, Denis? Olha, a gente não tem limitação, não. Não colocaram. Uau, então tá Limitação. demais. Será que esse ano vai lotar? Será? Acho que vai. Olha aqui, o Douglas perguntou o que a gente acha do fonoaudiólogo Simon. Ele não é fonoaudiólogo, Douglas. E ele, enfim, ele tem vários processos dentro do Conselho de Fonoaudiologia. Ele deixa a gente de cabelo em pé. Mas não pode falar dele, não pode dar publicidade. Boa, Dani. Pessoas picareta, a gente fala para fugirem. Fujam. Lembra daquilo que eu Olha citei? As só, pessoas que Denis. prometem uma fórmula mágica. Ó, o Kleber está perguntando se o encontro vai ser transmitido ao vivo. Não, a gente tem que participar, né? Como numa... Não sei se vai ser pelo Zoom, mas o que eu ia falar é assim, essa questão de compartilhar a programação, tá? Porque a gente está falando, né, de impactar a sociedade. Todo mundo que está aqui hoje assistindo essa live, que compartilhe todos os posts que puderem aí sobre a gagueira, sobre o DIAG, sobre as postagens maravilhosas aí das nossas colegas também que estão aqui na live. Então fica aí o convite, né, para esse engajamento. Acho que é um convite para todos nós nos engajarmos aí, transformarmos a nossa sociedade. Certo, Zumira? Certo, todos estão convidados. O mundo inteiro. Brasil, Fortaleza, quero ver vocês. Muito bom, gente. Eu vou abrir aqui o vídeo rapidinho, antes que trave. Preciso agradecer a participação de todos que fizeram presente. Minha paciente, eu tenho que correr para o atendimento agora. Minha paciente já entrou na live aqui, já escreveu. Mas agradecer a Dani pela disponibilidade. Dani, eu te adoro, eu sou seu fã. Que saudade. Eu também. Que saudade dos nossos momentos no encontro e no pós-encontro, que é sensacional. A Zumira ainda não viveu isso. Mas, Zumira, se tem uma pessoa que eu quero conhecer no encontro presencial, é você. Te dar um abraço bem forte, porque você parece ser maravilhosa, mais do que já apresenta. Para encerrar, Zumira, encerre com algo que você queira dizer que você ainda não disse nessa live. Dani, a mesma coisa para você também.
Que foi que ele cortou um pouquinho o vídeo, foi que ele falou, gente? Cortou o Eu acho áudio. que ele quer nossas últimas palavras. Assim, agradecer mesmo que hoje estou aqui, né? Assim, de coração, com muito amor, com muito carinho. Para mim, é uma felicidade imensa mesmo. Eu queria participar de todas as lives, bate-papo, roda de conversa. Tudo me interessa. Eu estou assim, quieta. A gagueira me deixa quieta. Então, ó, muito obrigado mesmo pela oportunidade de estar aqui com vocês. Ai, Zumira, eu sinto muito, muito parecido também. A gagueira me deixa inquieta. E mais do que isso, assim, eu acho que é uma... A hora que a gente se depara com a dimensão, né? E com o impacto disso, eu acho que a gente toma para a gente mesmo a responsabilidade de uma transformação, né? Então, mais uma vez, aí deixar para todos essas palavras de força mesmo, de esperança, de saber que a gagueira, né? A partir do momento que vocês se dedicam a olhar para ela, a se transformar, é um processo, mas é um processo que vale muito a pena. E a Abra Gagueira e toda essa rede está aí para ir junto com vocês. Lindas, muito obrigado. A live ficará salva, sim. Uma boa noite a todos vocês. A programação das lives já está disponível no nosso Instagram, da Abra Gagueira. E a programação do Diag já a gente divulga, tá bom? Muito Ai, meu obrigado, Deus, que Dani. emoção! Muito obrigado, Zumira. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau a Tá. todos. Tchau, tchau. Tchau.